Oi, gente, eu sou Raquel, sou professora de Química, faço parte da comissão do QRJ e estou aqui hoje para a gente falar sobre dois temas que são bem importantes. O primeiro tema, a gente vai falar sobre modelos atômicos, onde eu vou mostrar para vocês de onde surgiu a ideia do átomo, né? Contexto histórico e mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, as formulações, de onde que veio, né, a modelação de fato desse átomo. O outro assunto vai ser a radioatividade, onde eu vou mostrar para vocês os processos, né, de fissão, fusão, esses processos radioativos e as suas importâncias. Nosso primeiro questionamento vai ser: de onde surgiu essa ideia de átomo, né? Como que ela surge? Gente, quando eu penso na ideia do átomo, de um modo geral, eu penso na constituição das coisas, né? Na constituição da matéria. E quem está pensando muito em como que a matéria é constituída são os filósofos, né? Na verdade, quando a gente tem a primeira fase da filosofia grega, que fica ali, ó, entre o século VI e IV a.C., a gente tem exemplo de vários filósofos que estão pensando na constituição da matéria, né? E através desse questionamento, eles começam a se deparar numa possível fragmentação dessa matéria, que aí a gente vai mais para frente chamar de átomo. Os principais filósofos atomistas que a gente tem como referência, primeiro, é Leucipo. Leucipo é um dos primeiros filósofos que a gente entende como sendo atomistas, né? E ele acreditava que essa matéria ela era constituída por corpúsculos indivisíveis, né? E que a matéria, de fato, ela não poderia ser contínua, que haveria um espaço vazio entre essa matéria. Gente, aí a gente já começa a ver indícios de que Leucipo acreditava em um vácuo entre essa matéria, tá? Para ela ter movimentação. Outro filósofo atomista importante foi Demócrito. Demócrito era discípulo, né, de Leucipo. Ele compartilhou das suas ideias, então assim, ele também propagava essa ideia de átomo. E quando a gente fala de Demócrito, a gente fala de algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o próprio Demócrito já falava, né, nessa época antes de Cristo, né, que nada vem do nada e algo quando é destruído também não vai para o nada. Quando a gente pensa nesse tipo de afirmação, a gente já começa a entender como sendo algo, né, embrionário da ideia, né, da lei, na verdade, de Lavoisier, que vem lá para o século XVIII. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. O início do conceito filosófico de átomo, né, não se mostra muito claro para a gente, principalmente quando a gente pensa nessas personalidades e qual época que eles viveram. Né? São filósofos, gente, que simplesmente, né, viveram numa época antes de Cristo, então faz muito tempo. Então, muitas das vezes, quando a gente vai pegar o material para poder estudar, para tentar observar, né, quem foi a personalidade que teve a primeira ideia do átomo, a gente não consegue, né, interpretar de forma clara, porque até mesmo muitos autores não mostram isso de forma clara para a gente. Eu separei agora, né, trechos de dois artigos que eu li, que eu achei bem interessante, que são de autores de referência, né, são autores de boa referência, e assim, nesses trechos, né, eles de fato meio que sambam ali, né, não explicam muito bem se essa ideia veio de Leucipo ou se veio de Demócrito, ou se até mesmo pode ter surgido por algum outro que a gente também não sabe. Então vamos lá. Ó, esse é o primeiro trecho, né, onde ele fala ali, ó, por Leucipo e seu discípulo Demócrito de Abdera. Então ele mostra, né, que essa formulação inicial, né, no conceito da ideia, na verdade, de átomo, pode ter vindo por Leucipo ou por Demócrito, por um dos dois ou os dois juntos. O outro autor também, ó, ele chega até a ser mais ousado, né? Ele vai falar, ó, átomos, né, teria sido cunhado por Leucipo ou por Demócrito, né? Ele já mostra ali, ó, uma dúvida, porque, gente, a gente não tem muito material sobre esses dois filósofos. Boa parte do material que a gente tem vem de Aristóteles e suas críticas.
Então, ele muitas das vezes amarra o Leucipo e o Demócrito como se fosse uma personalidade só, ou falando mais de Demócrito, porque é um pouco mais recente. Então, isso não se mostra muito claro e também não tem problema, tá? O interessante aqui é que vocês entendam que essa ideia inicial de átomo veio num contexto filosófico antes de Cristo, tá? E que Leucipo e Demócrito foram as personalidades que mais propagaram essa ideia de forma inicial. Outro filósofo atomista que eu seleciono como sendo importante, gente, é Epicuro. Epicuro ele acreditava que as nossas sensações elas eram causadas pela movimentação dos átomos, né? Ele inclusive introduziu a ideia de peso e movimento, né? E movimentação para essas partículas, né? Ele também acreditava no vácuo, né? Nessa ideia de vazio entre a matéria, ou seja, na fragmentação da matéria. Tá? E outra coisa que também, né, está relacionada com a sensação que Epicuro falava, né, que nossas sensações estão associadas aos átomos, ele falava que, nas suas ideias, se você sente o gosto de alguma coisa, significa que átomos daquela coisa, né, estão na sua boca, no seu paladar, para dar aquele gosto, aquela sensação do gosto, né? Se você sente o cheiro de alguma coisa, significa que átomos daquela coisa estão indo em direção ao teu nariz, né, para você sentir o cheiro, o olfato, tá? Aí eu selecionei, né, no slide uma frase de Epicuro que eu acho que é bem importante, que ele fala o seguinte, ó: se não existisse o espaço chamado de vazio, lugar e natureza impalpável, os corpos não teriam onde estar nem onde mover-se. Gente, aqui fica claro que Epicuro acredita que essa matéria não pode ser contínua, tá? Uma das grandes ideias dos filósofos atomistas era, de fato, essa matéria ser descontínua. Nesse contexto, gente, outra frase que eu também gosto muito de falar para vocês é basicamente a primeira frase que a gente tem, né, como contato primário com a ciência química, né? Que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, gente, essa frase é de quem? Então, quando a gente pensa na estrutura da frase, na natureza, quem está contemplando, né, essa natureza? Os filósofos gregos. Então, de um modo geral, né, na verdade, os filósofos pré-socráticos, tá? Falei gregos porque é o nosso contexto. De um modo geral, é coerente que essa frase seja de um filósofo. E né? No caso, Titus Lucrécius é o autor dessa frase. Coloquei a fonte aí para vocês, tá, gente? Esse quadrozinho aí, né, indica a fonte que eu tirei, que tá lá nos últimos slides, que no caso vai ser o Tratado Elementar, que é o próprio livro de Lavoisier, tá? Então, essa frase não é de Lavoisier. Lavoisier está no século XVIII, ele não está fazendo essa contemplação da natureza como os filósofos, tá? Então, ó, essa frase veio de Titus Lucrécius, né? Ele se inspira em ideias de Epicuro, tá? Tanto que a gente tem ali, ó, de rerum natura, que significa da natureza das coisas, ele está observando qual é a natureza dessa matéria. E ele também mostra, né, um grande apreço com essas ideias dos atomistas. Então, gente, agora a gente vai entender, né, de onde veio essa ideia, né, da palavra, da construção da palavra átomo, né? A gente vai entender a etimologia dessa palavra para poder entender o significado dela. E muitas das vezes, quando a gente faz esse estudo etimológico, a gente entende a compreensão do que a gente está querendo estudar. Então, a palavra átomo, né, a gente tem o prefixo a, que indica 100, e tomo vai indicar partes, logo a gente tem algo que é indivisível. Então, átomo para a gente vai ser alguma coisa, né, alguma constituição, no caso da matéria, que não tem divisão. Durante algum tempo, eu me perguntei por que essas ideias foram esquecidas, visto que elas são tão boas. Será que alguma coisa aconteceu? Será que algum fator, né, fez com que essas ideias caíssem no esquecimento? Existia uma personalidade que tinha muita autoridade na sua fala.
Quem era, gente? Um dos principais filósofos que a gente tem nesse contexto histórico. Ele não acreditava na ideia de átomo. Gente, era simplesmente Aristóteles. Então, Aristóteles, de que a matéria é formada para você? Ele dizia que essa resposta era muito fácil, era muito tranquila para ele. Ele acreditava que essa matéria ela era formada por um fluido contínuo. Então, gente, aqui a gente entende que a matéria, para Aristóteles, um dos maiores filósofos que a gente tem, né, ela não poderia ser fragmentada. Gente, Aristóteles é uma das personalidades filosóficas mais importantes que a gente já teve, né? Então, quando a gente pensa na personalidade filosófica mais importante, não acreditando que a matéria poderia ser fragmentada, ou seja, na existência desses átomos, a gente tem aí um bloqueio na evolução dessas ideias, né, atomísticas. Além disso, Aristóteles ele estava associado à igreja. Então, se ele estava associado à igreja, você não acreditando nas ideias de Aristóteles, você poderia simplesmente ser considerado um herege. E nessa época, gente, ninguém queria brigar com a igreja, né? Você poderia, né, passar por processos bem ruins, a exemplo de Galileu Galilei, que mais para frente vai, né, sofrer um processo de inquisição. Existiram também outras personalidades, né, que a gente consegue interpretar nos seus textos como sendo personalidades que acreditavam na existência desse átomo. Uma dessas personalidades é simplesmente Isaac Newton. Quando a gente pega, né, os textos de Newton, a gente vê que ele fala de corpúsculos, que dá essa ideia de que ele estava falando sobre átomos. Além de Newton, a gente tem uma outra personalidade, que é o Robert Boyle, né? A gente sabe que Boyle lá estudou os gases e tal, né? Então, assim, ele também fala desses corpúsculos. Gente, eu tenho duas personalidades que são bem importantes, tanto que a gente estuda, né, sobre os conceitos, né, de Isaac Newton, depois mais para frente a lei de Boyle, e essas personalidades não tiveram coragem de falar, o que eu tô querendo dizer aqui é que a matéria ela é fragmentada, tá? Nem Isaac Newton, né, ousou falar que a matéria era fragmentada. Gente, agora com esse slide eu quero mostrar para vocês uma coisa que é bem interessante para que vocês entendam que a ideia filosófica de átomo ela foi muito importante para a construção do que a gente entende e interpreta como sendo átomo atualmente. Então, primeiro, a gente tem essa ideia, né, de átomo filosófico, tá? Que vai ser uma partícula indestrutível, né? A fragmentação de fato da matéria, né? Com esses espaços vazios, sem muita elaboração. A gente tem de fato nessa parte dos filósofos uma ideia do que é essa fragmentação da matéria. Quando a gente chega para as partes mais recentes, né, o que eu vou chamar de átomo científico, a gente já tem uma entidade que está sendo estruturada a partir de conclusões experimentais, e essas conclusões experimentais muitas das vezes estão atreladas a formulações matemáticas. E aqui a gente não tem mais a matéria fragmentada, a gente tem uma estrutura da matéria que é fragmentada, que vai ser o nosso átomo científico. Daí vem a pergunta, o que é átomo para a gente hoje? A gente vai entender o átomo como sendo a menor partícula capaz de caracterizar um elemento químico. Então, gente, de todos os 118 elementos que a gente tem na tabela periódica, a gente vai ter uma estrutura atômica capaz de caracterizar cada um desses 118 elementos descobertos. Agora a gente vai começar a falar sobre os modelos atômicos. O primeiro modelo atômico ele surge em 1808 com o inglês John Dalton. Quando a gente fala de Dalton, a gente tem um pouco de incertezas. Por quê? Porque boa parte das conclusões, né, dos seus registros foram perdidas quando a Alemanha bombardeou a Inglaterra em 1940, durante ali a Segunda Guerra Mundial. Nesse bombardeio, eles destruíram a Sociedade Literária Filosófica de Manchester.
Gente, tinham alguns autores que diziam que ali a gente tinha cerca de 90% das publicações de Dalton, né? Outros falavam, caramba, lá a gente tinha muita coisa, né, dos registros de Dalton que foram perdidos. Gente, 80% não importa, 90% qual é a porcentagem. O que importa é que uma boa parte desse material, infelizmente, foi perdida durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda bem que Dalton deixou para gente, como herança, né, as publicações dos seus livros. Inclusive, é através desse primeiro volume que a gente diz que em 1808 é o ano de fato do modelo atômico de Dalton. Gente, antes de 1808, ele já escrevia alguns artigos onde ele dava indícios desse átomo, tá? E às vezes a gente também encontra em alguns artigos, alguns livros, o ano de 1810, que é o ano da segunda publicação desse livro dele, né, do segundo volume. E se você for olhar mais a fundo, também tem um terceiro volume, que é em 1827. Então, assim, a data, ela é tão relevante para a gente, né? O ano, de fato, gente, de modo frio, não é, tá? É ótimo a gente entender quando que a gente tá, o contexto, né? Mas entender se é 1808 ou 1810 não é tão relevante. A gente tem que entender quando que a gente tá nesse tempo. Para a gente entender melhor a influência dessa data, a gente pode tomar como exemplo as publicações de Thomas Thomson. Thomas Thomson, ele publica um livro, né, em seu livro, já alguns conceitos desse átomo de Dalton. E, gente, o ano da publicação dele é anterior a 1808, ou seja, é anterior à ideia que a gente dá da data do modelo atômico de Dalton. Só para poder mostrar para vocês. E o que é bem legal é que Thomas Thomson, ele lê alguns artigos de Dalton, acredita nessa ideia atômica e ele vai lá e pega essa ideia de Dalton, né, faz citações no seu livro e ele, obviamente, dá os créditos para o próprio Dalton. Ele não diz que essa ideia é dele. Quando a gente fala de Dalton, seu modelo atômico, suas descobertas, suas propostas em cima de gases, gente, é super coerente. Por quê? Porque Dalton, ele era apaixonado por meteorologia. Ele fez, ao longo da sua vida, várias anotações diárias sobre as condições climáticas e atmosféricas. Então, gente, é super coerente que Dalton, apaixonado por meteorologia, esteja querendo estudar gases. Detalhe, ele não era químico. Suas observações diárias sobre as condições climáticas levaram a esse estudo de como que é a composição dos gases da atmosfera. Através desse estudo da composição dos gases da atmosfera, Dalton começa a evoluir a ideia da lei das pressões parciais, onde a gente tem que a pressão total de uma mistura gasosa vai ser gerada pela pressão de cada uma das espécies gasosas presentes naquele ambiente. É importante, sempre que possível, a gente tentar entender o que está acontecendo no mundo, principalmente quando a gente está estudando, a gente tem ali alguma data de referência. Que nem eu falei para vocês, a gente não precisa entender a data de fato, mas é sempre importante a gente entender o que está acontecendo naquele processo. 1808, que é o ano da proposta do modelo atômico de Dalton, é um ano bem importante para a gente. Por quê? Porque é o ano da vinda da família real para o Brasil. Então, a família real ela sai de Portugal, vem para o Brasil e ela não vem porque ela quer e ponto. Ela vem porque a gente tem na Europa uma personalidade que está querendo dominar o território europeu, que é Napoleão. Napoleão está querendo conquistar a Europa inteira. Em 1806, ele faz um bloqueio continental com a Inglaterra. Então, a Inglaterra ela se vê, né, meio que bloqueada em termos de comercializações e etc. E em 1808, ela faz um acordo com Portugal para quando os portugueses, né, saírem de Portugal para o Brasil, que eles tivessem alguma escolta. E, gente, eles não pegam um avião e vêm para cá, né? Na verdade, o avião nem existia nessa época. Eles vêm de navio. São cerca de 15 navios portugueses,
para 5 navios ingleses que vêm escoltando essa família real. Então aqui, gente, é bem interessante que a gente consegue linkar, né, Dalton, inglês, a Inglaterra escoltando o navio dos portugueses e nós somos brasileiros. Então acho sempre legal, né, ver essa ideia do que está acontecendo lá fora no contexto europeu, mas linkar também com o que está acontecendo aqui, né? Mesmo porque o que a gente tem quando a gente estuda modelos atômicos? A gente só fala de Dalton, que é em inglês, daqui a pouco eu vou falar para vocês, né, de Thomson, que é em inglês, daqui a pouco, mais para frente, vem Rutherford, né, vem Bohr. A gente está falando de personalidades que estão onde? Bem distantes do nosso universo. Sendo assim, já visto que a gente entendeu a importância de fazer esses links com o que a gente tem nessas descobertas e o que a gente tem, né, na nossa representatividade, vamos começar a falar sobre os modelos atômicos de fato. Então, em 1808, o modelo atômico de Dalton, né, Dalton ele afirmava que o átomo ele era uma partícula esférica, maciça e indestrutível. Tá? Então, o átomo para Dalton, a gente diz que é similar, né, a uma bolinha de bilhar, porque ela é esférica, ela é maciça. Óbvio que você consegue destruir uma bolinha de bilhar, tá? Mas o átomo para Dalton, ele é indestrutível. Outra coisa também que ele falava era que todos os átomos do mesmo elemento são idênticos. Gente, muito cuidado com isso aqui, porque se vocês não prestarem atenção, vocês vão acabar falando, realmente, os átomos do mesmo elemento são idênticos. Gente, pensa no carbono. Todos os átomos de carbono são iguais? A gente já sabe que não. Inclusive, a gente vai estudar radioatividade daqui a pouco e vocês verão que existe o carbono 12, né, que é o mais abundante, e o carbono 14. Né? São átomos de carbono, mas eles não são idênticos. São os que a gente vai chamar de isótopos. Outra proposta de Dalton era que esses átomos eles vão se rearranjar em uma reação para poder gerar as substâncias novas. Então, eu coloquei o exemplo para vocês da formação da amônia na representação atual, tá, gente? Não é a representação que Dalton tinha naquela época, onde a gente tem, ó, 3 moléculas na proporção de H2 mais uma de N2, formando 2 moléculas de amônia. Se eu pego a quantidade atômica, né, a quantidade de átomos de hidrogênio antes, eu tenho 6 átomos. Se eu pego no pós-reacional, eu também terei 6 átomos. E a quantidade de nitrogênios são 2 antes e 2 depois, ou seja, há só um rearranjo desses átomos. Esses átomos eles não são destruídos. E isso é bem interessante, porque se a gente lembra dos filósofos, eles já falavam, né, já davam indícios dessa matéria não ser destruída. Né? Então, a gente pode também já linkar também com o que a gente viu dos outros filósofos. A simbologia para Dalton, eu coloquei aqui nesse slide, ela é bem primária, né? Mas é bem interessante. E ele organiza átomos como sendo bolinhas. Então, a gente tem aí a representação do átomo de hidrogênio, de magnésio, oxigênio, enxofre. Não coloquei todos, tá, gente? Confesso que eu coloquei os que são mais fáceis de a gente arrumar na internet. Tá? E que, obviamente, serão relevantes para a gente. E o que eu acho bem interessante é a representação que ele coloca do dióxido de carbono. Ele coloca aí dentro, no centro, essa bolinha preta, que é o carbono, e nas laterais, 2 oxigênios. Gente, a nossa representação atual, ela não é muito distante dessa representação de Dalton, pelo menos quando a gente fala do CO2. Agora, olha para a estrutura da amônia. Ele coloca uma bolinha para falar do hidrogênio e outra bolinha para falar do nitrogênio. Ele fala de uma proporção de 1N para 1H. A gente viu no slide anterior, né, que não é assim. A molécula de amônia ela vai ser representada para a gente na forma atual com um nitrogênio e 3 hidrogênios. A gente, inclusive, consegue fazer previsão de como essa molécula está no 3D. O que é bem interessante quando a gente vai pensar mais para frente nas reações químicas, se a gente consegue entender como que essa molécula está numa representação espacial, a gente consegue já começar a fazer previsões de como vai ser a sua reação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ampola de Crookes.
Por que eu coloco a ampola de Crookes nesse momento para vocês? Gente, dois grandes cientistas trabalhavam com essa ampola de Crookes e durante esse trabalho, esses experimentos, eles observaram conclusões que são importantes para a gente. Por isso que eu coloco a ampola de Crookes nesse contexto. Então, primeira coisa, né? O que Crookes fez? Como é que é a estrutura dessa ampola? A gente tem uma vidraria, né, revestida e numa região há aplicação de uma diferença de potencial e ele injeta um gás rarefeito dentro dessa ampola, dentro dessa vidraria. O que acontece? Esse gás ele precisa ser rarefeito porque conforme ele é rarefeito, significa que as minhas partículas estão cada vez mais dispersas, mais afastadas. Então, essa é uma tentativa da gente isolar a matéria para fazer interpretações mais precisas frente a esses comportamentos. Uma das personalidades que está utilizando essa ampola de Crookes para fazer os seus experimentos é o Röntgen. Ele observa que aplicando uma corrente elétrica em um tubo de raios catódicos, há a formação da luminescência. Na formação dessa luminescência que Röntgen observa, ele descobre em 1895 os raios-x. E ele faz alguns experimentos e nessa ilustração a gente consegue observar a presença da ampola de Crookes, Röntgen fazendo seus experimentos e, gente, ele ficou tão encantado com a descoberta desses raios-x, que ele chama de raio-x porque é o X de uma incógnita, né, de quando você não conhece, né, alguma coisa, que ele simplesmente vai ficar num confinamento, fazendo vários experimentos, né, no seu ambiente, né, não lembro se era laboratório, né, onde que era de forma precisa, mas ele fica nesse ambiente fechado, fazendo experimentos por dias, e ele testa se esses raios-x, eles penetram papel, se eles penetram madeira. Em algum momento, reza a lenda que ele vai pegar um livro, e no momento que ele vai pegar um livro, a mão dele passa por esses raios-x e ele começa a observar, né, a estrutura óssea da sua mão. Então, ele fica mais encantado ainda que ele consegue ver a parte interna do corpo dele. E a gente sabe que hoje em dia, né, os raios-x eles são utilizados na medicina de fato para a gente conseguir observar como é que é a estrutura interna do nosso corpo. Essa descoberta ela não foi interessante somente para Röntgen. Inclusive, gente, eu falo Röntgen e o nome dele é tão estranho, tão diferente para a gente, ele é alemão, que no início da descoberta propuseram que no lugar de raio-x fosse raios de Röntgen. Só que né, não sabiam muito bem como iriam pronunciar e nem a grafia do nome dele. Então, se você observar que um ou outro, né, vai falar Röntgen, ok, tudo bem, né? Nem mesmo outras personalidades conseguiram interpretar de fato como é que era a fala do nome dele. Então, ó, essa descoberta ela foi bem interessante, que rendeu o primeiro Nobel de Física da história. Né? Então, Röntgen é a primeira personalidade que vai ganhar o Nobel de Física e essa descoberta dos raios-x é tão importante que a gente tem, de fato, essa premiação como sendo uma das maiores premiações que a gente tem para o mundo científico. Gente, quando eu estava falando da ampola de Crookes e de algumas personalidades que estavam trabalhando com essa ampola para fazer a descoberta de seus experimentos, eu não estava falando somente do Röntgen, estava falando também do J.J. Thomson. Né? Thomson, creio que todos aqui já tiveram algum tipo de contato, ele foi a primeira pessoa no planeta que consegue observar o elétron como sendo uma partícula. Né? É interessante falar que a eletricidade já era conhecida, mas só que a entidade causadora, né, geradora dessa eletricidade, ela não era, né, que no caso é o elétron. Então, Thomson, ele em 1897, ele vai utilizar a ampola de Crookes, vai fazer experimentos, onde ele vai simplesmente, com seus cálculos, montar uma relação entre a massa e a carga desse elétron. Então, Thomson ele vai descobrir que essas partículas elas apresentam cargas negativas e que, além dessa carga, elas apresentam também uma determinada massa. Como eu falei antes, é sempre interessante, né, pelo menos sempre que possível, a gente linkar o que está acontecendo no mundo
nesse momento, né, histórico. E 1897 é um ano bem interessante, porque é o ano onde a gente tem a primeira transmissão de rádio da história, feita por um italiano, e ele está onde? Gente, na Inglaterra. Thomson é inglês, Dalton é inglês, o italiano está na Inglaterra, né? É bem engraçado que a gente, né, fica só nesse contexto. Mas, o que está acontecendo no Brasil? Vamos lá. No Brasil, gente, essa transmissão ela veio com delay, tá? Ela só vai acontecer em 1922. É interessante mostrar esse delay e para vocês terem noção de como as informações elas são transportadas. Gente, se somente em 1897 que vem essa transmissão de rádio, como que essas informações elas eram trocadas nessa época? Né? Você não tinha como pegar seu celular e falar, vou mandar um WhatsApp ali para o Thomson, vou falar para ele, olha só, não dá. Tá? Então, essa comunicação ela não era tão rápida quanto ela é hoje. Tá? Então, vamos sempre ficar ligado no que está acontecendo no nosso contexto histórico para a gente ter uma noção do panorama geral, de um modo geral mesmo. Então, gente, eu falei de Röntgen, 1895, descoberta dos raios-x. Aí eu falei de Thomson, 1897, descoberta dos elétrons. Agora eu vou voltar um ano, né, na verdade, entre os dois, né, que é 1896, quando o Becquerel, tentando entender, interpretar os raios-x, né, de Röntgen, ele descobre uma radiação diferente, que mais para frente vai ser chamada de radioatividade. Ele está estudando, né, sais que têm urânio. Então, ele começa a observar que você não precisa forçar esse material para ele ter essa emissão. Então, ele começa a desconfiar que o que ele está descobrindo é algo diferente da radiação, né, dos raios X lá de Röntgen. Inclusive, nesse slide, eu mostro para vocês uma foto onde a gente tem a marca da chapa fotográfica que Becquerel utilizou e tem aí a impressão, né, desse urânio, dessa radiação, né, deixada pelo urânio. É interessante também que em 1897, que é o ano da descoberta do elétron, né, de Thomson, a Marie Curie, ela acaba o mestrado dela, ela fica, né, sem saber o que ela vai fazer da vida, o que ela vai fazer para o doutorado dela, e ela vê que Becquerel descobre esses raios de Becquerel, né, que antes não eram chamados de radioatividade, mas de modo geral a gente vai falar, né, que ele descobre a radioatividade, e ela começa a se interessar por essa radioatividade, vai procurar Becquerel e ela vai virar aluna de doutorado dele em 1897. Então é a partir daí que surge a paixão da Marie Curie pela radioatividade. Em 1898, um ano depois dessa parceria, ela descobre dois novos elementos, que é o rádio e o polônio. Como que ela conseguiu isolar esses dois elementos? Primeiro, eles trabalharam com um minério, que era pitblenda, e esse minério, a composição dele já era conhecida. Ele é formado por óxidos de urânio. E o urânio já era conhecido, né? Foi basicamente o primeiro, né, elemento radioativo que foi trabalhado lá com Becquerel. Ele estava trabalhando com sais que tinham urânio. Então, já era meio que conhecida a radioatividade, né, a emissão radioativa dele. O que eles começaram a observar? Né? Eles, Marie Pierre e às vezes o Becquerel também nesse contexto, né? Eles observavam que esse minério ele emitia uma radiação maior do que o próprio urânio. Então, como que um material que tem urânio pode emitir uma quantidade de radiação maior do que ele? Significa que tem alguma coisa ali que, né, vai emitir essa radiação para poder, né, suprir, né, aumentar a radiação desse material. Então, foi através dessa investigação que eles começaram a trabalhar com a pitblenda. E eles não são químicos, né, são dois físicos. E no momento que eles são dois físicos, eles precisam fazer esse processo de purificação, eles contactaram alguns químicos da universidade para poder descobrir como é que eles poderiam fazer esses processos. Então, assim, gente, é um trabalho deles, mas é sempre interessante mostrar que tentando trabalhar sozinho, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, eles
foram buscar os químicos da época que eles tinham como referência. Então aqui, ó, eles fizeram um tratamento químico em cima desse minério e a Marie vai lá e vai descobrir primeiro o polônio para depois, no mesmo ano, descobrir o rádio. Como que funciona? Ela descobre o polônio e num dos rejeitos ela continua observando que há emissão de radioatividade. Então, olha assim, caramba, tem alguma coisa ali, né, naquele rejeito que eu preciso extrair porque também está emitindo radiação. E ela vai lá e descobre o rádio. Só para vocês terem noção da dificuldade desse processo e do trabalho que dá, a gente tem, né, uma extração de cerca de 1 grama de rádio para cada 7 toneladas do minério. Tá? Inclusive, tem uma história bem interessante de como que a Marie conseguiu esse minério, que foram de rejeitos de minas e tal. Tá? Mas isso aí vai ficar para uma outra hora. Eu sugiro que vocês até pesquisem, porque, né, quem gosta da parte histórica, gente, isso é bem interessante, porque depois vão entender que Hitler está buscando também o minério que a Marie Curie utilizou para poder pegar o urânio, para poder construir a bomba atômica, né? Tem uma história bem interessante em cima disso. Mas vamos lá. É importante também, gente, a gente entender que a descoberta do polônio e do rádio não foi uma descoberta de qualquer, né, elemento químico, né? A gente tem 2 novos elementos sendo descobertos no boom do início da radioatividade. E esses 2 elementos, gente, eles são bem radioativos, né? Tanto que a gente tem aí o rádio dando origem ao nome radioatividade, que quem cunhou, inclusive, né, foi a Marie. Então, a Marie é que vai dar o nome de radioatividade por causa da atividade do elemento rádio. Ela também vai falar mais para frente sobre o tório, mas, né, o rádio e o polônio são os principais quando a gente fala dessas personalidades, né, da personalidade Marie Curie, e de um modo geral, né, a gente associa também o Pierre, porque ele está ali junto com ela. E, gente, se a gente for reparar, ela descobre esses 2 elementos em 1898. Ela vai ganhar esse Nobel somente em 1911. Olha a distância temporal, né? É muito longe na nossa escala temporal para a gente, pelo menos aí há um indício de que bem provavelmente esse comitê que faz a premiação do Nobel, pelo menos segundo algumas literaturas, não queria dar esse Nobel para ela. Por quê? Porque a Marie era uma mulher nesse campo masculino, tanto que vai ser praticamente a única mulher que eu vou falar nesse contexto. Então, gente, nesse contexto de Becquerel, Marie Curie, né, sendo a aluna de doutorado dele, Pierre sendo o marido dela, a gente tem a criação de uma parceria construtiva muito interessante. A gente tem 3 grandes personalidades reunidas num único lugar. Essa parceria, gente, rendeu o Nobel de 1903. Vale a pena falar que esse Nobel é o Nobel de Física. Já o Nobel que eu falei da Marie, em 1911, é o Nobel de Química, tá? Inclusive, é por causa dessas 2 premiações que ela é considerada como sendo a primeira pessoa no planeta que ganha 2 vezes o Nobel. Inclusive, lembra que eu falei para vocês que aquele Nobel de 1911 ele veio de forma tardia? Imagina o seguinte, um comitê com várias pessoas que nunca ganharam o Nobel, dá um Nobel para uma mulher 2 vezes, né? Bem, provavelmente não foi muito fácil de alguns ali digerirem essa ideia. Então, em 1903, o nome da Marie não foi citado na premiação, né? Como eu falei, já era difícil para alguns ali olharem por questões de ego o nome de alguns homens, agora imagina o nome de uma mulher. Tanto que ela é basicamente a única mulher que a gente cita, que a gente fala. Então, o nome dela não estava nessa premiação, né, na intenção da premiação. E o Magnus Littag, ele vai sinalizar para Pierre essa situação, vai escrever uma carta para o Pierre, ele faz parte desse comitê, e ele fala, olha só, Pierre, há uma intenção de você ganhar um Nobel junto com Becquerel por causa dos estudos da radioatividade.
E ele simplesmente retorna com uma carta, né, dizendo que ele não gostaria que o nome dela não tivesse lá, né? Ele queria que incluíssem o nome da Marie na premiação, porque seria algo justo, porque inclusive, gente, a pesquisa não era do Pierre, a pesquisa era da Marie, né? Lembra que eu falei que ela foi procurar o Becquerel porque ela queria estudar radioatividade e ela era a aluna dele. O Pierre, ele já era conhecido no mundo científico, tá? Ele tinha os estudos dele e quando ele observa que o que a Marie está descobrindo é interessante e muito interessante, ele começa a abandonar os seus estudos para estudar radioatividade junto com ela. Então, ele não entende que ele merece mais essa premiação do que ela, pelo contrário, né? Essa premiação ela é mais merecida para a Marie do que para o Pierre. Então, ele vai lá, intervém e escreve essa carta, né, dizendo que ele não gostaria, de fato, receber esse prêmio, né, de forma isolada. Aí vem a pergunta, né, como que a gente vai adicionar o nome de alguém na premiação se o nome dessa pessoa não foi citado? Né? O nome dela não estava lá. Como que vai surgir o nome da Marie nesse contexto? Quem resolve esse problema é Kenneth Angstrom. Ele vai achar uma brecha, né, nas regras do comitê e vai conseguir incluir o nome da Marie. E, gente, é bem interessante quando a gente fala dessas personalidades que a gente acha que está tudo muito distante, né? Mas esse Angstrom, ele não é o Angstrom da unidade de medida, né, que a gente fala, né? Ah, não sei quantos Angstrom. Ele é o filho. No final desse contexto todo de coloca o nome da Marie, não coloca, né, e por aí vai, a gente tem sim o nome dela incluso e o Prêmio Nobel de 1903, né, de Física de 1903, vai ser compartilhado por 3 pessoas, né? O Anthony Becquerel, porque, né, em reconhecimento aos extraordinários serviços prestados por sua descoberta da radioatividade espontânea, porque ele estava trabalhando lá com ensaios de urânio, né, e descobre, observa a radioatividade, e por Marie e Pierre Curie pelos seus serviços extraordinários prestados por suas pesquisas sobre os fenômenos da radiação descobertos pelo Becquerel, né? Então, no final das contas, a gente vai ter essa premiação aí sendo compartilhada pelo casal Curie e pelo Becquerel. Gente, existiram outras personalidades também bem importantes nesse campo da radioatividade e uma delas é Ernest Rutherford, né? Ernest Rutherford, gente, é uma das personalidades, das maiores personalidades que a gente vai ter, né? Quando a gente fala desse contexto de radioatividade, pelo menos quando a gente fala na parte inicial, ele é muito importante. Raquel, mas o que o Rutherford fez de tão importante assim? Eu só escuto falar de Rutherford quando fala de modelo atômico, né? Gente, Rutherford não estava nem aí para modelo atômico. Ele estava estudando, ele, né, nasceu na Nova Zelândia, e lá ele estava estudando sobre os gases ionizantes, né, sobre a ionização dos gases, né? E quando ele começa a observar que o que Becquerel descobre, que a radioatividade é capaz de ionizar os gases, ele fala, caramba, eu quero estudar radioatividade também, né? Que está super coerente com o campo de estudo dele. E o que é essa radiação ionizante? Gente, a radiação ionizante nada mais é do que uma radiação que é capaz de arrancar um elétron de uma molécula ou de um íon, né? E se você arranca um elétron, você vai formar, né, uma espécie iônica, né? Na verdade, de uma molécula ou um átomo para formar um íon, tá, gente? Outra personalidade importante quando a gente estuda radioatividade é o Paul Villard. E o que ele fez, né, de tão importante assim para ele vir logo no slide depois de Rutherford? Gente, ele é a personalidade que descobre a radiação gama, tá? E o que é interessante falar sobre essa radiação? Ela vai ser emitida quando a gente tem um estado nuclear excitado, ou seja, onde há uma concentração energética nesse núcleo. Esse núcleo vai querer liberar energia e essa energia, gente, a gente vai ver uma emissão de fóton. E o que é interessante? Gente, o fóton até agora não havia sido interpretado.
Então, a gente tem aí o Paul Villard, né, já descobrindo, já mostrando aí indícios dessa radiação gama, o que mais para frente, né, vai ser capaz de ser interpretado quando a gente começa a entender o conceito de fóton. Muito importante é o Frédéric Soddy. Quem é Frédéric Soddy? Gente, Frédéric Soddy, ele tá junto com Rutherford, ele é aluno de Rutherford, ele trabalha com Rutherford, tá? Lembrando que, assim, Rutherford, ele nasce na Nova Zelândia. Só que ele passeia pela Inglaterra, ele vai passear pelo Canadá, depois ele vai voltar para a Inglaterra. Então, quando a gente fala de Rutherford e onde ele está localizado no planeta, né, a gente tem, né, essas três possibilidades dependendo do tempo. Então, ele vai, né, encontrar com o Soddy, eles vão trabalhar juntos e, gente, vai surgir muita coisa boa dessa parceria aí de Rutherford e Frédéric Soddy. E o que é mais triste, né, é que quando a gente fala de Rutherford a nível de ensino médio, a gente só fala do modelo atômico dele. E quando a gente fala do Frédéric Soddy, a gente só fala da emissão de partículas alfa e por aí vai. E, gente, a gente tem tanta coisa interessante desses cientistas. Mas vamos lá. Frutos dessa parceria. Qual parceria? Frédéric Soddy e Rutherford, né? Primeira coisa, gente, eles conseguiram classificar as emissões alfa e beta. Então, assim, eles conseguiram interpretar que o material radioativo que eles estavam utilizando conseguia emitir duas coisas diferentes, eram duas emissões diferentes, onde a primeira emissão que foi descoberta, eles chamaram de alfa, né? Alfabeto grego. A segunda emissão, eles chamaram de beta, mais uma vez, né? Fazendo referência aí ao alfabeto grego. Daí a gente tem dois tipos de radiação com características diferentes. As partículas alfa, elas apresentam uma rápida absorção. Já as partículas do tipo beta, elas já são penetrantes. A importância dessa parceria, né, do Frédéric Soddy com Rutherford foi tão grande, gente, que além de, né, interpretar a partícula alfa, beta, né, observar essas partículas, eles conseguiram caracterizar que essa partícula alfa, ela tem carga positiva. Então, né, mais uma contribuição aí dessa parceria. É importante apontar, gente, que não é somente o Rutherford, né, que está ali fazendo esses experimentos. O casal Curie, obviamente, tem várias coisas relevantes e, em paralelo com as descobertas do Rutherford, o Pierre está fazendo ali experimentos onde ele passa, né, essa radiação, né, por um campo magnético. E ele começa a observar que parte dessa radiação ela vai se aproximar pela placa positiva. Isso significa que essa radiação ela é composta de uma natureza de carga negativa. Outra não vai sofrer influência, que no caso vai ser a radiação gama, ou seja, ela não tem carga. Outra vai se aproximar da placa negativa. Como ela se aproxima da carga negativa, né, significa que a natureza dela é de carga positiva. É interessante também observar que, além da aproximação das cargas, a gente tem uma variação nesses desvios. Observa ali, ó, a setinha amarela que a gente tem dos raios beta, né? Ele tem um desvio, ela tem um desvio maior do que quando a gente fala da radiação alfa. Por quê? Porque quando a gente fala dos raios beta, eles são bem mais levinhos, eles não têm uma massa, né, que nem as partículas alfa. Então, as partículas alfa, como elas têm uma massa, são mais pesadas, né, esse desvio acaba sendo menor. Então, qual é, né, ou quais são, né, as características de cada uma dessas emissões? Quando a gente fala de emissão do tipo alfa, a gente fala que elas têm uma carga relativa mais 2 e uma massa igual a 4U. Né? É equivalente, gente, ao núcleo do hélio, onde a gente tem 2 prótons e 2 nêutrons. Logo, a gente vai ter uma carga mais 2 e uma massa igual a 4. Quando a gente fala da emissão beta, a gente fala de uma carga menos 1 e de uma massa, né, igual a 0. A gente fala, né, no equivalente à emissão de um elétron. Agora, a gama, ela não tem nem massa nem carga. Logo, a gente considera, né,
a emissão do tipo gama como sendo uma radiação de fato. Agora, uma pergunta que é bem interessante é como que o núcleo ele vai ejetar esse elétron, né? Eu falei da partícula beta, né? A partícula beta, eu falei que é equivalente ao elétron. No núcleo, a gente tem prótons e nêutrons. Como que é a projeção desse elétron? Gente, a gente tem que um nêutron, ele pode sim se transformar em um elétron e um próton. E quando isso acontece, né, nessa conversão desse nêutron, que está lá no núcleo, em elétron e próton, esse elétron ele não vai se sustentar no núcleo, ele vai acabar sendo projetado, tá? Então é dessa forma que a gente tem, né, um núcleo ejetando esse elétron. E como que são as características de cada emissão quando a gente fala do poder de penetração delas? Quando a gente observa a ilustração que eu coloquei para vocês, a gente vê que a primeira emissão ela é bloqueada num pedaço fino de papel, metal ou tecido. Isso significa que o poder de penetração dela é muito baixo. Essa emissão, gente, ela é equivalente a uma emissão de partículas alfa. Como tem massa e como tem carga, ela acaba não tendo um poder de penetração tão eficiente. Quando a gente tem ali, ó, a segunda emissão, ela vai passar por esse bloqueio, né, das partículas alfa e ela vai ficar retida na chapa metálica. Normalmente, a gente fala que é alumínio, né, dependendo da espessura e por aí vai, tá? Então, depende do metal que eu tenho de fato. E ela pode ficar sendo bloqueada dependendo da espessura desse metal. Essa emissão, né, vai ser de fato uma emissão de partículas do tipo beta. Como a gente não tem massa e a gente tem carga, elas acabam tendo um bloqueio menor, né, frente às partículas alfa. Agora, o terceiro exemplo, né, a terceira emissão, ela só vai ser bloqueada quando a gente tem uma chapa grossa de chumbo ou de concreto. Gente, isso aí é para bloquear a radiação gama, né? E se a gente for pensar nos acidentes que aconteceram, né? Chernobyl, né? Goiânia. Pensa, Chernobyl, quem assistiu lá os documentários ou qualquer coisa sobre, né? Viu que concretaram o núcleo. Tacaram concreto. Por quê? Para poder evitar que essa radiação saísse daquele ambiente. Porque, obviamente, se ela sai daquele ambiente, ela acaba contaminando, né, o seu redor. E quando a gente tem lá o caso de Goiânia, né, infelizmente, algumas pessoas morreram e elas tiveram que ser enterradas em caixões que tinham placa de chumbo e, às vezes, até foram recobertos por, né, concreto, para evitar que essa radiação saísse também daquele ambiente e contaminasse, né, o seu redor. Gente, lembrando que tudo isso que a gente está falando, né, são consequências dos frutos da parceria de Rutherford e Frederic Soddy, né? Outra coisa também que é bem interessante para poder falar sobre essa parceria é quando a gente tem a formulação do conceito de meia-vida. Então, a gente fala de Rutherford, modelo atômico, a gente fala de processos radioativos, a gente fala de meia-vida e a gente não associa isso a Rutherford, né? O que é uma pena. Então, aqui, ó, selecionei, né, um trecho de um artigo onde ele mostra, né, que de fato foi Rutherford que fez esse tipo de interpretação, né, de proposta, digamos assim, né, onde ele fala ali, ó, que esses processos radioativos eles derivam, ó, de um decrescimento, né, em progressão geométrica e logo depois ele fala, ó, que a atividade, né, desses compostos é proporcional à quantidade de matéria existente, né? Ou seja, quanto maior a quantidade de matéria, maior vai ser a emissão radioativa que a gente vai ter. Isso vai ter uma consequência muito importante, que vai ser a atividade, né, desse material radioativo sendo proporcional ao número de átomos que a gente tem ali na nossa amostra. Então, a gente vai ter aí, ó, o A, que vai ser a nossa atividade, e o N, que vai ser o número de átomos presentes na nossa amostra, e a gente tendo uma relação aí de proporcionalidade. E qual é a importância dessa atividade, né? Essa atividade ela vai ser importante para a gente determinar a velocidade do decaimento radioativo. Quando a gente fala desse decaimento radioativo,
a gente já pensa logo em meia-vida. E o que é essa meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário que a nossa amostra, né, radioativa vai levar para ter a sua atividade reduzida pela metade. Então, eu coloquei aqui um gráfico onde eu tenho no eixo X o tempo e no Y porcentagem. Gente, pode ser porcentagem, pode ser massa, pode ser qualquer coisa que dê pra gente a ideia de quantidade de matéria, tá? Então, a gente tem ali, ó, né, no 100%, quando a gente tem 50% da nossa amostra, reparem que a gente saiu do 0 segundos e a gente foi até o 12. Agora, metade de 50, 25, ou seja, mais 12 segundos, a gente bate 24. Metade, né, mais 12 segundos e por aí vai. Isso significa que o nosso tempo de meia-vida, nesse exemplo, vai ser de 12 segundos. Então, gente, num gráfico, é sempre importante a gente analisar, né, qual é o nosso ponto de partida, pegar a metade da nossa amostra e rebater para poder observar qual é a meia-vida da nossa amostra. Então, gente, como que a gente vai trabalhar com a meia-vida desses materiais? Então, eu coloquei na ilustração a passagem de 3 meias-vidas. Na primeira passagem, a gente tem, ó, massa M0, depois ela se transforma em M0 sobre 2, né? Cai pela metade. Na próxima passagem, ela vai cair pela metade de novo, ou seja, a gente vai ter M0 sobre 4. Na terceira, né, caindo pela metade de novo, logo a gente tem M0 sobre 8. Se a gente for reparar, a gente vai ter sempre uma relação da massa final sendo igual à massa inicial sobre 2 elevado a um determinado expoente. E o que vai ser esse expoente? Esse expoente vai indicar para a gente o número de meias-vidas que a gente tem. E ele vai ser equivalente ao tempo total sobre o tempo de meia-vida, que aí a gente vai descobrir quantas meias-vidas se passaram durante cada processo radioativo que a gente estiver estudando. Então, gente, a interpretação matemática desse decaimento, ela vai ser regida pela essa expressão que eu coloquei. Lembrando que a gente está falando de um decrescimento exponencial. E assim, vai depender do que a gente vai ter no eixo X e no eixo Y. Nosso eixo X, ele é amarrado com o tempo, né? Já o eixo Y, eu falei para vocês que vai depender se a gente vai ter porcentagem, quantidade, né? Pode ser massa, tá? Então, eu coloquei esse Q na nossa expressão para poder indicar, de fato, essa quantidade. Então, a gente tem, ó, Q de T igual ao Q0 vezes E elevado a menos KT, onde esse K precisa ser maior do que zero. Além disso, o que é esse K de fato, né? Gente, esse K é simplesmente a nossa constante de decaimento. Agora, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala no tempo de meia-vida, a gente fala num tempo onde a gente tem a nossa atividade sendo reduzida pela metade. Então, ó, vamos pensar que essa quantidade vai cair pela metade. Lembrando que, gente, atividade e quantidade, a gente tem uma relação ali de proporcionalidade. Então, quando eu falo que a atividade cai pela metade, né, na minha vida, é equivalente a falar também que a quantidade de matéria está caindo pela metade, pelo menos daquela matéria que emite aquela radiação, tá? Então, quando isso acontece, a gente vai dizer que o Q de T é igual ao Q0 sobre 2. O que eu vou fazer agora? Vamos substituir lá em cima. No lugar de colocar Q de T, a gente vai colocar, ó, Q0 sobre 2 e cortar, né, o Q0 com Q0. E a gente vai obter o quê? O meio, que é igual ao E, né, elevado a menos KT. Como sair daí? Ln dos dois lados, né? Se eu coloco Ln dos dois lados da expressão, eu consigo, né, me livrar aí desse Ln de E, né, desse E. Então, o que vai acontecer? Eu vou, né, petelecar esse menos KT, Ln de E na base E dá 1, então fico com menos KT, né, igual a Ln de 2 elevado a menos 1. Mais uma vez, regra do peteleco, né, então vai ter menos KT igual a menos Ln de 2. Aí, Ln de 2 é 0,693, só fazer substituição,
K vezes T vai dar 0,693, como a gente está falando de tempo de meia-vida, então a gente tem aí ó, o tempo, né, sendo igual a 0,693 sobre a constante do decaimento radioativo. Gente, é bem interessante que muitas das vezes a gente consegue fugir, né, dos problemas sem utilizar essa expressão, mas às vezes a gente tem que de fato usar porque, né, acaba facilitando um pouco mais quando a gente tem que achar essa constante. Eu separei, gente, um exercíciozinho que eu peguei lá do Sturt, na verdade eu adaptei, tá? Pra gente brincar um pouquinho com meia-vida. Então ele fala o seguinte: a meia-vida do césio 137 é de 30 anos. Suponha que tenhamos uma amostra de 100 miligramas. Letra A. Qual será a massa, né, restante após 90 anos? Quando a gente tem 30 anos de meia-vida, a gente tem 90 anos do tempo total, né? A gente vai utilizar aqui nosso X é o tempo sobre o tempo de meia-vida, daí a gente vai achar que houve aí a passagem, né, de 3 meias-vidas durante esse processo. Daí ele quer qual é a massa restante, a gente vai aplicar aqui na formulinha, né, que é a massa final, massa restante. A massa inicial ele deu, que são 100 miligramas, né, e vai ficar sobre 2 elevado ao cubo, né, esse cubo por causa das 3 meia-vidas. Fazendo as continhas, a gente vai achar que essa massa final, né, é igual a 12,5 miligramas. Tá bem simples, né, é só a gente aplicar aqui a fórmula e entender a quantidade de meias-vidas. Ah, Raquel, eu gosto de fazer na mão, gosto de pegar os 100 miligramas, aí depois de 30 anos vira 50, depois de mais 30 anos virou 25, e mais 30 anos, então 90, eu chego no 12,5. Quer fazer assim, gente? Nesse tipo de problema, não tem problema. Faz do jeito que você se sente mais confortável. Eu sempre falo isso para vocês. Agora, a letra B do problema, né? Qual é a massa remanescente após T anos? Gente, é só a gente pegar, né, a mesma ideia, né, do X, só que agora a gente não conhece o valor de T. Então, a gente deixa o T aí, na forma literal. Aí, agora a gente vai aplicar aqui na mesma expressão e a gente deixa. Não tem como sair desse tempo. Então, isso aqui é legal porque se ele me dá um tempo de 60 anos, eu jogo ali, já vejo que é 2 ao quadrado. Né? Se ele me dá um tempo qualquer, eu já jogo direto ali e pronto, já consigo calcular, né, qual é a massa final da minha amostra. Na letra... Opa, peraí. Na letra C, a gente tem quanto da amostra restará após 100 anos. Gente, 100 anos a gente não tem uma quantidade de meias-vidas que vai dar um número inteiro. Né? A gente teria aqui, para ser um número inteiro, né, a gente teria que ter um múltiplo de 30. E 100 não é um múltiplo de 30. Como que a gente vai fazer? Mesmo processo, né? A gente vai aplicar no x, né? Vai dizer que x é igual a 3,33, porque é só pegar o 100 e dividir por 30, que é a nossa meia-vida, mesma ideia da expressão. Vai jogar mais uma vez na formulinha da massa final e a gente vai ter, ó, né, nessa divisão, a massa final da nossa amostra após esses 100 anos, que vai ser de 9,94, tá? E vocês vão ter a calculadora de vocês, né, para prova, né, calculadora científica, então, né, esse expoente aí sai com muita facilidade, né, a calculadora, né, faz isso de forma bem tranquila para vocês. Agora na letra D, a gente vai ter o seguinte questionamento. Depois de quanto tempo restará apenas 1 miligrama dessa amostra? Gente, aqui a resolução ela vai seguir o caminho, né, oposto do caminho que a gente estava fazendo. Porque antes a gente tinha o tempo e a gente procurava a massa. Agora a gente tem a massa e vai buscar esse tempo. Então, primeiro, a gente vai lembrar da fórmula que a gente está usando, a gente vai substituir essa massa final por 1 miligrama e a massa inicial por 100, e a gente vai ter essa expressão 2 elevado a x igual a 100. Como que a gente sai disso, visto que a nossa incógnita está no expoente? É só aplicar log dos dois lados que a gente consegue, né, entender qual vai ser o valor desse x. Peteleca esse x do expoente, né, vai dar x vezes log de 2. O log de 100 vai ser igual a 2, né, porque log de 100 vai ser log de 10 ao quadrado. Peteleca esse quadrado. Log de 10 na base 10 é 1.
Então, a gente vai ter o valor de x sendo igual a 6,67. Gente, esse não é o tempo, esse valor numérico vai indicar para a gente quantas meias-vidas se passaram, que na verdade não é um número inteiro, mas está tudo bem. Aí agora a gente volta e aplica naquela formulinha o número de meias-vidas, que é o x, que no caso vai ser o 6,67, é igual ao tempo total sobre o tempo de meia-vida, que é 30. Daí a gente acha o valor do tempo sendo de 200 anos. A gente está falando de meia-vida e como que o recurso da meia-vida pode ajudar a gente com coisas da vida real. Gente, a datação de fóssil ela vai ser feita com observações sobre a alteração da concentração, da quantidade de carbono 14 que a gente tem naquele material. A gente sabe que o carbono 14 ele é um beta emissor, tem um determinado tempo de meia-vida, que são 5.730 anos, então a gente já conhece a meia-vida dele. A gente sabe qual é a taxa de carbono 14 que a gente tem numa pessoa viva, num ser vivo. Então, quando a gente pega um fóssil, que a gente sabe qual vai ser a concentração de carbono 14 ali naquele material, a gente sabe a taxa que ele deveria ter no início, a gente sabe a taxa que a gente acabou de encontrar e a gente tem o tempo de meia-vida. Então, a gente consegue fazer a previsão do tempo, né, de fato, desse fóssil. E como que funciona, né? Então, esse carbono 14, ele vai ser um isótopo que vai ser utilizado para a gente estimar a vida de um material, de um fóssil. Como que isso funciona? Pensa o seguinte, a gente tem esse carbono 14 sendo beta emissor, ou seja, ele vai sofrer esse decaimento ao longo do tempo no nosso organismo. Então, teoricamente, a taxa de carbono 14 do nosso organismo, quando a gente está vivo, teria que ir diminuindo. Só que a gente vai se alimentando ao longo do tempo e nessa alimentação a gente vai absorvendo esse carbono 14. Como que isso acontece? Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Eu falei que a gente absorve esse carbono 14 na nossa alimentação. Se a gente absorve esse carbono 14 na alimentação, significa que o que a gente vai ingerir tem esse carbono. E ao longo do tempo, há um próprio decaimento natural desse carbono 14 no nosso organismo. Então, há uma taxa de decaimento natural e há uma taxa de absorção quando a gente se alimenta. Pensa o seguinte, se a gente está retirando esse carbono 14 da natureza, como que a taxa dele, né, na própria natureza, vai ser mantida de forma constante ou praticamente constante? Isso é explicado através das reações de bombardeamento de átomos de nitrogênio que acontece lá na atmosfera. Então, a gente tem aqui o nitrogênio sendo bombardeado por nêutrons. Esses nêutrons eles vêm de uma radiação cósmica e ali vai haver a formação de átomos de carbono 14. Como a gente tem oxigênio nessa atmosfera, esse carbono ele vai ser oxidado, ele vai ser transformado em CO2. E, gente, CO2, as plantas vão absorver esse CO2 no processo de fotossíntese. E mais para frente, ou a gente vai comer essa plantinha para poder se alimentar, ou a gente vai acabar, né, tendo aí na nossa alimentação algum animal da cadeia, né, alimentar. Então, assim, a gente explica como que a taxa de carbono 14 fica praticamente constante no planeta, né, que é através desse bombardeamento dessa radiação cósmica do nitrogênio, e também a gente explica por que que a taxa de carbono no nosso organismo é mantida constante quando a gente está vivo. A gente para de se alimentar, essa taxa vai sofrendo decaimento e a gente consegue fazer a datação desses fósseis. Agora a gente vai retomar Thomson, por quê? Porque a gente estava falando da parceria, né, das contribuições aí da parceria de Frederic Soddy com Rutherford. E isso acontece, né, em cerca de 1902, 1903. Então, para manter essa ideia cronológica, a gente vai para Thomson e a proposta do seu modelo atômico. E, gente, a gente fala que o modelo atômico de Thomson, que surge em 1904, parece com um pudim de passas. Alguns falam, é uma tradução de uma sobremesa inglesa muito conhecida lá, né, que inclusive está aí na ilustração. Ela lembra um pouco
um panetone, que seria um bolo onde a gente tem ali frutas, né, coisinhas dentro, que daria a ideia dessas passas. Só que quando a gente pega para poder estudar de fato como que é o modelo atômico de Thomson, qual foi a proposta que Thomson apresentou em 1904, a gente não observa semelhança com esse pudim de passas. Inclusive, gente, reza a lenda que essa ideia, essa proposta do modelo atômico ser, né, equivalente, né, numa analogia, a um pudim de passas, ela não veio de Thomson. Ela veio de um jornalista da Merck que, em uma palestra, escutando Thomson falar, esse jornalista simplesmente colocou essa analogia nas suas anotações e, gente, isso meio que viralizou, digamos assim, né? Se fosse na época de hoje, seria equivalente a colocar lá no Twitter e viralizar aqui, ó, o modelo atômico dele é equivalente aí a esse pudim de passas e pegou, tá? Quero deixar bem claro para vocês uma outra coisa. Quando eu falo de Thomson, lá em 1897, eu estou falando de Thomson descobrindo os elétrons, né? O elétron como partícula. Agora, quando a gente fala de Thomson em 1904, a gente fala de Thomson propondo um modelo atômico. E ele está ali, né, tentando entender a natureza elétrica, né, fazendo seus estudos. Então, é coerente que em algum momento ele vá tentar fazer uma proposta para esse átomo. Mesmo porque, perto dele, a gente tem um outro cientista que a gente quase não fala, que é o Nagaoka. Nagaoka era japonês. Ele está na Inglaterra, junto ali com o Thomson nesse momento, e ele está falando sobre algumas propostas para esse modelo atômico. Inclusive, ele fala que o átomo dele é meio que um átomo saturniano, né? Lembrando Saturno, está no centro, anéis e por aí vai, né? Então, a gente já começa a entender de onde que há essa reflexão em cima do modelo atômico de Thomson, que ele fala já que esse átomo ele é composto por anéis. É meio estranho, né, quando eu falo isso para vocês, gente, o átomo de Thomson ele é composto por anéis, porque a gente não costuma apresentar isso dessa forma a nível de ensino médio. Mas, obviamente, aqui, né, não é uma turma normal, uma turma regular, vocês precisam ter esse conhecimento de modo mais aprofundado. Então, eu estou mostrando para vocês que Thomson já falava, assim, que esse átomo tinha uma região ali, ó, composta com esses anéis, e esses anéis serviam para quê? Para que essas partículas que ele descobriu, que são os elétrons, ficassem ali, né? E ele tinha, obviamente, né, no átomo, alguma coisa, alguma parte que seria positiva, porque o átomo, né, era neutro. Então, se você tem os elétrons, que são negativos, você precisa ter a carga positiva ali para gerar essa neutralidade. Então, pudim de passas é o que a gente faz como associação. Já falei para vocês, não é uma boa analogia. Essa analogia não veio de Thomson, né? E ele já falava nesses anéis. Gente, as contribuições de Thomson foram tão importantes que ele vai ser condecorado como Lorde, né? Como Cavaleiro da Rainha em algum momento. Então, quando a gente fala de J.J. Thomson, às vezes a gente fala Lorde J.J. Thomson, porque ele foi condecorado pela Rainha da Inglaterra como seu cavaleiro. As contribuições de Thomson renderam a ele, além dessa condecoração, né, de Cavaleiro da Rainha, a premiação do Nobel de 1906. Então, em 1906, Thomson vai receber essa premiação porque ele descobre os elétrons lá em 1897. Gente, no ano de Thomson, da premiação, né, de Thomson, no ano de 1906, é um ano muito importante, um ano muito triste para essa comunidade, principalmente quando a gente fala desses estudos da radioatividade. Porque, ó, se vocês forem observar, né, essa é a manchete de um jornal francês, ele anuncia a trágica morte de Pierre Curie. Pierre Curie, infelizmente, estava muito doente, estava debilitado, tanto que no Nobel de 1903, que ele ganhou junto com a Marie, eles não foram para a premiação, porque o Pierre já apresentava, né, sintomas de que estava mal, estava tossindo, não estava muito bem. Então, eles não vão para essa premiação. E como ele não estava bem, pensa o seguinte, gente. Ele está numa França em 1906, não está bem de saúde, ele vai sair das suas pesquisas à noite,
vai atravessar a rua e, infelizmente, ele vai ser atropelado por uma charrete. Se a gente pensa, hoje em dia, caramba, ele foi atropelado por uma charrete, uma das maiores personalidades que a gente tem, né, desse campo científico, morreu dessa forma? Infelizmente sim, tá? Ele morreu dessa forma. E, gente, pensa, era uma pessoa que estava debilitada, a gente não tem farol na charrete, era um dia de chuva, era noite, né? Então, assim, dependendo também do grau de distração de Pierre, né, é meio coerente, apesar de ser bem triste. Pierre estava debilitado e um dos motivos é porque Pierre simplesmente, né, assim como a Marie, eles sabiam que o que eles estavam descobrindo, né, nos processos radioativos poderia ajudar a curar o cancro, o câncer. Então, assim, Pierre ele colocava materialzinho de urânio, né, dos sais que eles estavam descobrindo, na própria pele. Então, essa foto mostra, de fato, uma lesão no braço do Pierre que foi causada pela exposição com um sal de rádio. Normalmente, gente, eles estavam trabalhando com cloreto de rádio, tá? Não achei a fonte dizendo qual é o sal, mas na maioria das vezes era o cloreto de rádio, sim. Então, como ele estava colocando esse material radioativo no próprio corpo, gente, a gente sabe que quando a gente tem uma exposição, né, com esse material radioativo, a gente já sofre alguns danos. Agora, imagina uma contaminação, né, onde ele vai colocar o material no próprio corpo. Então, essa exposição ela foi muito mais intensa. Por isso que ele tinha lá indícios de já não estar bem de saúde, já em 1903, na premiação do Nobel. Falando de Pierre, falando de Marie Curie, vamos retomar agora a radioatividade, né? Gente, eles estavam estudando o rádio, né? E como que é essa emissão, a radiação desse elemento. E além do casal Pierre e Marie Curie, eu falei para vocês que outra personalidade que também estava estudando, né, sobre essa radiação era Rutherford. Então, em algum momento, né, em mais ou menos 1899, 1900, Rutherford ele vai contribuir com a descoberta de um novo elemento que é o radônio. Então, se a gente for observar nessa transmutação natural que a gente tem do elemento rádio para o radônio, há a formação, né, a liberação dessa partícula alfa e a formação de um elemento novo. Gente, falei da Marie com a descoberta do rádio do polônio, agora do Rutherford, que contribuiu para a descoberta do radônio. Ou seja, a gente tem nesse contexto a descoberta de 3 novos elementos. Olha a nossa tabela periódica começando a ganhar corpo. Quando a gente fala de uma reação radioativa, a gente tem alguns termos que são interessantes, que são importantes que a gente entenda. Primeiro, quando a gente fala de núcleo pai, o que é o núcleo pai? O núcleo pai, gente, é um núcleo de origem. Então, é o teu ponto de partida. Ele vai estar lá no início do teu processo radioativo. E o que é formado vai ser chamado de núcleo filho. Então, o núcleo filho ele vai estar relacionado com o núcleo, né, que vai ser formado durante o processo radioativo. Outra coisa também que é importante mostrar, né, quando a gente tem as reações, né, radioativas de modo geral, é que a soma dos números de massa dos nossos reagentes vai precisar ter o mesmo valor da soma dos números de massa dos nossos produtos, né, das espécies que são formadas. E isso também vai valer para as cargas. As cargas dos nossos reagentes, né, o somatório delas, se eu tiver mais de um, tem que ser igual às cargas dos nossos produtos. Falando de Rutherford, a gente tem uma das grandes descobertas desse cientista, também no campo da radioatividade, sendo uma transmutação artificial. Gente, ele está trabalhando com bombardeamento de partículas alfa, tanto que quando a gente vai falar do experimento, da folha de ouro e tal, o que ele está fazendo? Ele está pegando, né, uma fonte que tem emissão de partículas alfa e bombardeando aquela folha de ouro. Aqui ele está fazendo esse bombardeamento em cima de átomos de nitrogênio. Então ele vai pegar partículas alfa, vai bombardear o nitrogênio e em algum momento ele consegue observar que houve alteração na composição desse núcleo, né? A formação de um novo elemento químico. Ele sai do nitrogênio e ele chega até o oxigênio.
E olha que legal, gente, é nesse momento que ele descobre os prótons. Então, quando a gente fala da descoberta dos prótons, né, quando que vem, a gente diz que é no ano de 1919 e a gente diz que foi o Rutherford que descobriu, porque é nesse momento que ele consegue fazer essa observação. E o que é bem legal, né? Eu falei de tabela periódica, eu falei de alguns elementos que foram descobertos que foram dando corpo. Em algum momento, quando Mendeleev sugere, né, a organização dos elementos químicos na sua tabela periódica, lá em 1869, ele faz essa organização em cima da massa. E mais para frente, Henry Moseley vai sugerir que essa ordem não seja em cima da massa, seja do número atômico. Gente, o conceito de número atômico, ele existe, né, antes da descoberta do número de prótons. Raquel, mas é a mesma coisa. Sim, eu entendo que a gente diz que o número atômico equivale à mesma quantidade numérica do número de prótons. Só que, gente, são dois conceitos, na verdade, o número atômico é um conceito que surge antes da descoberta desses prótons. Então, isso aqui é um exemplo de uma transmutação que não é natural, ela é forçada, tem um bombardeio de partículas alfa aí, tá? Então, ela é um exemplo de uma transmutação artificial. E, mais uma vez, quero deixar claro para vocês que se a gente, né, somando os números de massas dos reagentes, a gente vai ter que encontrar a mesma coisa para os nossos produtos e vale a mesma linha de raciocínio para as cargas deles. Ano de 1911, voltando a Rutherford, ele está fazendo alguns experimentos com, né, radioatividade, que nem eu falei. Ele vai sugerir para dois alunos dele que eles coloquem uma amostra de material radioativo, um alfa-emissor, na verdade, dentro de uma caixinha de chumbo. E, nesse momento, esse material vai emitir essas partículas do tipo alfa, que ele conhece muito bem, gente, foi ele que descobriu, né? Ele caracterizou junto com o Soddy, então ele sabe qual é a essência, quais são as principais características dessa partícula, tá? Então os alunos dele vão lá fazer o experimento, vão incidir esse feixe de partículas alfa em cima de uma lâmina de ouro. Havia uma preferência pelo ouro, tá? Na verdade, se não me engano, essa preferência era feita por Geiger. Vocês podem encontrar também em alguns outros livros e alguns outros artigos que ele utilizou platina. Na verdade, ele usou, né? Ele estava fazendo bombardeamento de partículas alfa com muita coisa, inclusive com nitrogênio, né? Que em 1919 a gente acabou de ver que ele vai descobrir ali, vai se deparar com os prótons, tá? E qual é o lado interessante desse experimento aqui do slide em questão? Gente, esse feixe de partículas alfa, ele deveria seguir reto e ponto e acabou. E o que acontece, o que causa muita estranheza para Rutherford, é quando ele se depara com esses desvios. A gente tem, né, esse feixe sendo desviado para frente e ainda por cima algumas partículas retornaram. Isso causou muita estranheza, porque pensa o seguinte: ah, Raquel, mas o modelo atômico que era vigente era o de Thomson e ele dizia que ainda o átomo é maciço, então era coerente que isso aí voltasse. Não! Eu costumo falar o seguinte, pega uma arma e dá um tiro numa porta. Não importa se a porta vai ser de madeira, né, bem densa ou não. O que vai acontecer? Como aquela bala, o projétil, tem uma velocidade muito alta, ela vai acabar furando aquela porta. Então, é mais ou menos isso, né, que eu pego como analogia para esse experimento do Rutherford. Pensa, as partículas alfa, elas têm massa, né, e elas apresentam também uma alta velocidade. É como se ele estivesse dando um tiro ali de partículas alfa em cima da lâmina de ouro. E, gente, estranhamente, algumas partículas acabam voltando. Esses desvios foram difíceis de serem interpretados por Rutherford, né? Rutherford, ele mandou esses dois assistentes dele, caramba, vai lá e faz de novo, né? E um desses assistentes, na verdade, os dois eram, né, renomados. Um deles já era conhecido por causa da elaboração do contador Geiger, né? Porque um deles era o Geiger. Então, assim, não era um ser qualquer que estava fazendo aquele experimento. Eram duas pessoas de referência, mesmo sendo alunos dele. Então, assim, esses desvios, eles foram difíceis de serem interpretados e quando o Rutherford conseguiu interpretar, ele diz, caramba, tem que ter alguma coisa ali naquele átomo que
faça com que esse feixe de partículas alfa passe, né, reto, o que é super coerente, mas tem que ter alguma outra coisa que vai fazer com que essas partículas alfa sofram esse desvio. E essa coisa, ele vai dizer que é um núcleo. E apesar da gente falar que ele sabia, ele caracterizava o núcleo ali como uma região positiva, densa, a eletrosfera, né? Ele não tinha muita certeza, gente. Ele só chegou e falou, eu interpretei sendo dessa forma. O átomo, para mim, ele vai ser constituído de uma região pequena e densa, né, que foi essa região capaz de fazer esse desvio dessas partículas, e ele vai ter uma outra região que, pelo que eu estou entendendo, vai ser um vazio. Então, gente, é basicamente através desse experimento que Rutherford chega às conclusões do seu modelo atômico. Problemáticas do seu modelo atômico, gente. Pensa o seguinte, se eu tenho ali um núcleo e eu tenho elétron, né, ao redor dele, em algum momento, esse elétron ele vai acabar colapsando e entrando nesse núcleo. Ele vai perdendo energia se ele ficar nesse processo de voo circular em volta do núcleo. Então, a física clássica ela já começa a não servir mais para poder justificar essas problemáticas. Então, o modelo atômico de Rutherford ele é bem questionado. A sociedade científica vai lá e pergunta, caramba, Rutherford, como que é isso aí? E ele simplesmente fala, eu não estou muito preocupado com isso, Rutherford não está estudando modelo atômico, gente, ele não está tão preocupado com isso, ele está estudando radioatividade e ele faz essas interpretações e fala, eu interpretei dessa forma, o experimento é esse, os valores são esses, e é basicamente isso. Então, a gente tem essa problemática associada ao modelo atômico de Rutherford. Como que isso vai ser justificado? Através da física clássica, não dá. Então, através dessa física clássica, a gente não vai conseguir justificar a problemática do modelo atômico de Rutherford. Eu gosto muito de mostrar para vocês, né, nesse momento, uma das frases famosas do Rutherford, que ele fala o seguinte, não está na natureza das coisas qualquer homem fazer uma descoberta súbita e violenta, a ciência vai passo a passo e cada homem depende do trabalho dos seus antecessores. Gente, não é Rutherford que vai justificar essa problemática. Quem vai fazer isso, né, quem vai ajudar nessa contribuição, vai ser um aluno dele. Esse aluno é o Niels Bohr. Niels Bohr, como ele é aluno de Rutherford, ele está entendendo bem dessas problemáticas do modelo atômico do seu mestre. E, ao mesmo tempo, ele está em contato ali com Max Planck. Gente, Max Planck é uma das principais personalidades quando a gente fala da criação da quântica. E é através da quântica que Bohr vai conseguir justificar por que esse elétron não cai no núcleo, por que ele não vai colapsar. E outra frase que eu também acho bem interessante, né, que mostra a importância dessa parceria, é a frase de Isaac Newton, que fala o seguinte, se eu vim mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Está bem parecida também com a ideia, né, da frase anterior de Rutherford, de que essa ciência, assim como nada, vai ser construída de forma isolada. Uma pessoa sozinha não acabar conseguindo descobrir tanta coisa importante, ela vai depender das descobertas anteriores e, gente, a compreensão dos erros das pessoas que passaram por aqueles processos também é importante. Então, você fala, o modelo atômico de Dalton é totalmente errado. Caramba, mas ele foi muito importante para o surgimento dessa ideia, para a retomada. Então, assim, a gente sempre vai ter alguma noção de importância, mesmo que a gente enxergue os erros ali daqueles cientistas. Então, quando a gente fala de Rutherford, a gente observa que o Nobel dele não foi por causa da descoberta do modelo atômico. Na verdade, o ano da descoberta, né, da proposta do modelo atômico é 1911. O Nobel dele vem de 1908. Tá? Como eu falei, ele estava pesquisando sobre radioatividade e ele vai ganhar essa premiação em cima dessas descobertas, né? Por suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Então, gente, Rutherford, mais uma vez,
não estava preocupado com o modelo atômico, ele estava preocupado com os processos radioativos. Por isso que eu falo, é uma pena quando a gente não fala de Rutherford na parte dos processos radioativos. A gente pouco vê essas contribuições dessa pessoa. Então, a contribuição de Bohr, agora em 1913, 2 anos depois da proposta do modelo atômico de Rutherford, vai ser em cima de alguns postulados. O que Bohr vai fazer? Bohr vai dizer que a nossa eletrosfera vai ser dividida em níveis de energia, e esses níveis de energia eles vão apresentar uma taxa energética que é fixa, ou seja, você não vai ter essa alteração dessa energia. Então, se o elétron ele tem uma quantidade energética para ficar no primeiro nível, ele vai ser mantido ali. Se por acaso você quiser projetar esse elétron para um outro nível, aí ele vai ter que ganhar energia suficiente, um pacote energético que vai ser o suficiente para ele pular de nível. Através dessas propostas, começa a surgir a ideia do salto quântico. O que vai ser esse salto quântico? Pensa o seguinte, o elétron está num nível mais interno, no caso ali da figura da esquerda. Quando ele recebe energia, ele vai ter energia suficiente, gente, para projetar. Então, ele vai para um nível mais externo. Agora, quando ele volta, o que vai acontecer? Na volta, nessa descida de nível, ele vai liberar um pacote energético, porque se o nível superior tem mais energia do que o nível anterior, quando ele desce, ele libera essa quantidade energética, equivalente à diferença desses níveis. E, gente, isso mais para frente vai ser interpretado como uma liberação de um fóton, tá? Então, isso é bem interessante para a gente, porque a gente já começa a falar mais uma vez, falei lá de radiação gama, liberação de fóton, então a gente já começa a falar sobre esse fóton. E no ano de 1922, o Bohr vai ganhar um Nobel por causa da sua contribuição sobre a interpretação dessa estrutura do átomo, dessa radiação emitida por ele. E a gente sabe que o estudo dessa radiação, gente, vai mostrar para a gente o porquê do teste de chama, por exemplo, de alguns metais terem colorações diferentes. Porque essa cor diferente, ela vai estar relacionada ao pacote energético liberado no retorno de um elétron que foi excitado. Então, conforme tiver uma energia diferente, essa energia vai estar associada a um comprimento de onda diferente. Então, a coloração que a gente vai ver também vai ser diferente. Essas foram as principais contribuições dos modelos atômicos dessas personalidades que eu citei. Agora a gente vai retomar o assunto de radioatividade. Agora a gente vai voltar a falar sobre radioatividade. A gente falou sobre a reação de transmutação artificial que Rutherford fez em 1919 e a gente tem mais outros 2 tipos de reações nucleares que são bem importantes, que é a reação de fissão e a reação de fusão nuclear. Primeiro a gente vai falar sobre a reação de fissão nuclear. Gente, a fissão nuclear ela vai acontecer quando a gente tem átomos grandes. E esses átomos grandes, eles apresentam muitas partículas no seu núcleo. E o núcleo é uma região muito pequena. Então, pensa o seguinte, uma região pequena, com muitas partículas ali, ela fica meio que entupida. Então, no momento que a gente tem esse excesso de partículas, você, quando faz um bombardeamento, por exemplo, de um nêutron, esse nêutron não vai ser capturado. Esse núcleo, ele não consegue capturar esse nêutron. Esse núcleo simplesmente ele vai sofrer uma ruptura, ele vai ser partido. Logo, ele vai participar de um processo de fissão. Quem descobre isso, quem interpreta essa reação é a Lise Meitner. Ela está na Alemanha junto com um cientista que é muito famoso, que é o Otto Hahn. Inclusive, gente, ela teve contato com Boltzmann e Max Planck, tá? Só para vocês entenderem como que funciona aquela questão que eu falei anteriormente, de você estar perto de pessoas que são influentes, você acaba absorvendo esse conteúdo também, essa influência delas, dessas pessoas. Então, ela está ali na Alemanha junto com o Otto Hahn, e o Otto Hahn é famoso, e infelizmente a gente acaba dando os créditos dessa interpretação para ele, e ela acaba sendo apagada. Gente, esses créditos de fato foram dados para ele, tanto que ele ganha o Nobel por causa da interpretação da reação de fissão nuclear. Como uma tentativa de reparo
frente a esse erro, né, de terem dado esse crédito para o Otto Hahn, ela ganha um elemento químico, né, sendo uma homenagem ao seu nome, inclusive é a única mulher que a gente tem que tem um nome de fato na tabela periódica, né, com um elemento químico ali na tabela periódica. Ah, Raquel, mas tem o cúrio. É verdade. Mas, gente, o cúrio não é em homenagem a Marie Curie, tá? Ele é em homenagem ao casal. Agora, voltando para essa ideia que eu falei, né? É um átomo grande. Aí a gente tem aí, ó, o átomo de urânio, que foi bem estudado. Inclusive, a proposta da Lise era fazer um bombardeamento nesse átomo de urânio com nêutron e que esse nêutron seria capturado por esse átomo. Gente, de fato, o urânio vai capturar esse nêutron. Se vocês forem observar ali, ó, na passagem, né, a gente tem o urânio 235, ele vira o urânio 236, só que ele não se sustenta. Ele acaba, né, sendo rompido em outras duas partes. E reparem o seguinte, essa reação, ela começa, o start dela, né, vai ser com um nêutron. E há a formação ali de outros 3 nêutrons. Gente, na formação desses outros 3 nêutrons, a gente tem como consequência o quê? Uma problemática, que é como que a gente para essa reação? A gente precisa de um nêutron para começar e a gente precisa de, né, a gente forma 3. Então, essa reação, ela vai constituir uma reação que a gente chama de reação em cadeia. Inclusive, essa foi uma das problemáticas, né, quando a gente teve o acidente de Chernobyl. Como que a gente vai controlar esses nêutrons, né, essa reação que produz esses nêutrons ao longo do seu processo? Tá? Por isso que eles falam, vamos jogar boro, vamos jogar espécies que sejam capturadoras de nêutron, porque se você consegue capturar esses nêutrons, você consegue bloquear esse processo de fissão. Outra coisa também que é importante falar da Lise, né? Essa reação, ela gera energia, e essa energia, gente, ela estava sendo difícil de ser interpretada, e a própria Lise que vai utilizar a equação de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, para poder interpretar a quantidade energética que é liberada nesse processo de fissão nuclear. A interpretação dessa quantidade energética, ela é bem importante, por quê? Porque se a gente consegue interpretar, a gente consegue controlar. E se a gente consegue controlar, a gente consegue fazer previsões e pegar essas previsões e jogar a nosso favor. Como, por exemplo, a gente tem hoje a reação de fissão nuclear sendo utilizada pelas usinas para a formação de energia para consumo. Outro também, né, fundamento aí que a gente pode dizer da fissão nuclear, outra aplicação, é infelizmente o uso dessa energia na produção das bombas atômicas. A gente tem, em 1939, mais ou menos, o start, né, o início do projeto Manhattan, né, pelos norte-americanos, que surgiu como? Gente, Einstein, ele era judeu, ele estava sendo, né, perseguido por Hitler, então ele teve que sair da Europa, né? Ele nem saiu da Alemanha, gente, ele saiu da Europa, porque Einstein era uma figura, uma personalidade muito importante naquela época, e ele sai da Europa e vai para os Estados Unidos. Só que aí, Bohr tá lá na Europa e consegue identificar que Hitler está querendo produzir essa bomba atômica. E ele sinaliza isso para Einstein. Daí Einstein, junto com outro cientista, eles vão escrever uma carta para o presidente da época, né, o presidente Roosevelt, e eles falam, tô sabendo que Hitler está querendo produzir essa bomba atômica. E simplesmente esse presidente vai contactar uma equipe onde a gente vai ter como chefe ali do projeto, pelo menos a parte química, né, sendo Oppenheimer, e eles vão produzir essa bomba atômica que infelizmente vai ser lançada, né, no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Então, assim, a descoberta da fissão é muito importante, porque a gente pode ter essa produção energética, né, linkada e jogada a nosso favor, ou, infelizmente, a gente pode ter aí a criação de algo ruim, que no caso foi a bomba atômica. Outra reação que é muito importante é a reação de fusão nuclear. Gente, a fissão, ela vai acontecer com um bombardeamento num núcleo grande e esse núcleo ele vai ser quebrado. A fusão já não. A gente vai ter uma união de núcleos que são menores para formar um núcleo um pouquinho mais complexo. O que acontece? Muitas das vezes vão perguntar para vocês qual é a diferença em termos energéticos de um processo de fissão
e de um processo de fusão. O processo de fissão, a gente vai ter um núcleo grande sendo bombardeado, esse núcleo sendo quebrado, e havendo a liberação de energia, né, pós-ruptura. Agora, quando a gente tem um processo de fusão, a gente precisa dar energia, né? A gente precisa iniciar essa reação com uma quantidade energética que já é alta. Tá? Aí esses núcleos vão se juntar e no momento dessa fusão vai haver uma liberação de energia maior do que a energia que foi necessária para o início dessa reação. E onde que a gente vai observar essas reações de fusão nuclear? Gente, de um modo geral, essas reações elas estão acontecendo a todo tempo no universo. Então, quando a gente olha a formação de elementos no universo, de um modo geral, a gente está observando reações de fusão nuclear. Quando a gente vê a energia que o Sol está emitindo agora, vem de uma reação de fusão. Né? Que bom, né? Porque essa quantidade de energia tem que ser alta mesmo para sair de lá e chegar até aqui. Então, a gente vai ter um campo de estudo que vai estudar essa parte de nucleossíntese estelar. E essa nucleossíntese estelar, ela é basicamente regida pelos processos de fusão nuclear. Deixo aqui para vocês, nesse finalzinho, uma linha do tempo que vai mostrar desde a ideia dos filósofos com átomo até o último modelo atômico que a gente viu, que foi o modelo de Niels Bohr. Coloquei em ordem cronológica alguns experimentos, alguns fatos importantes que estão associados com o modelo atômico. Gente, não respeitei uma escala, porque se eu fosse respeitar uma escala temporal, a gente ia ter um abismo muito grande entre os filósofos e o livro ali da publicação de Dalton, Fuga da Família Real para o Brasil, tá? Então, assim, só coloquei os fatos com os anos para a gente ter uma orientação de quando que cada coisa aconteceu no seu devido tempo. Existem algumas curiosidades sobre o tema, não explanei todas, né, porque são muitas, e resolvi selecionar nesses últimos slides algo que eu acho que é bem interessante. Com a evolução do raio-x, a ciência ela conseguiu, a medicina conseguiu começar a entender como é que é a constituição interna do nosso corpo. Gente, pensa o seguinte, antes, para os médicos entenderem como que era a parte interna de um corpo, eles tinham que ou abrir um defunto, ou abrir um defunto, né? Ou eles não saberiam como é que era, de fato, a arrumação dos órgãos, como é que era a exposição dos ossos e por aí vai. O surgimento do raio-x, ele é bem interessante porque ele já passa a dar essa possibilidade para a evolução da medicina, dos médicos conseguirem entender como é que está o nosso corpo por dentro, né? Primeira coisa que acontece quando a gente torce um pé, quebra um ossinho, a gente vai para o médico, ele vai lá e tira uma chapa do raio-x, de raio-x da nossa região, que está ali com dor, para poder ver se está acontecendo algo estranho, com o nosso corpo. Então, a evolução do aparelho de raio-x, ela foi muito importante. E tem um fato que eu gosto de citar como uma curiosidade, que é o fato da Marie Curie ter ido para o fronte de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Gente, ela está na França, a França está participando da Primeira Guerra Mundial, começa em 1914. E a Marie, quando ela vê que o que ela está descobrindo ali, está trabalhando com aparelhos de raio-x, pode ajudar para poder diminuir o número de mortes dos soldados, ela vai, aprimora o aparelho de raio-x, meio que constrói um aparelho de raio-x portátil, consegue colocar num carro e ela vai para o fronte para poder ajudar os médicos a localizarem as balas, porque pensa o seguinte, os soldados estão lá no fronte, essa batalha ela é armada, um soldado leva um tiro, a possibilidade dele morrer é alta, então se o médico souber onde está essa bala, vai ajudar para esse processo ter menos danos, ser menos invasivo. Então ela leva esses aparelhos para o fronte com esse objetivo. E, gente, é muito interessante porque nesse contexto a gente tem uma pessoa que é civil, indo para o fronte, participando, tentando ajudar. E não é qualquer pessoa, gente? É uma das maiores cientistas que a gente tem no planeta, como eu falei. Ela ganhou o Nobel de 1903, o Nobel de 1911 e a gente já está falando em 1914. Então ela já era uma personalidade muito conhecida, muito famosa. Ela já era a famosa Madame Curie. E o que é interessante, ela querendo ajudar nesse contexto de diminuir o número de mortes dos soldados, ela
tenta ter mais aparelhos, tenta ter mais carros, né, que vão para o front com esse objetivo de ajuda, e poucas pessoas sabem manipular esse aparelho, então ela acaba pedindo ajuda para a filha dela. E a filha dela, a Irene Currie, acaba indo para o front também, junto com a mãe. Em algum outro momento, elas acabam indo para lugares diferentes para poder ajudar mais pessoas, né, evitar que esses soldados morram mais. E, gente, eu não falei muito da história da Irene Currie, né? Na verdade, ela foi muito importante também. Ela e o Frederic, né, seu marido, eles ganharam o Nobel de 1935. Inclusive, é muito triste quando a gente vê que a Marie vai falecer em 1934 e no ano seguinte a filha dela ganhou o Nobel. Então, assim, é uma família que tem aí um histórico bem interessante, porque é a única família, na verdade, que a gente tem no contexto que casais ganharam o Nobel juntos. A gente tem a Marie junto com o Pierre e depois a Irene, que é a filha do casal, ganhando o Nobel junto com o Frederic. Tudo em cima das descobertas dos processos radioativos. Outra coisa também que é bem legal de citar foi quando a Marie veio para o Brasil, né? Consegui aí essa manchete do jornal, né, do estado de São Paulo, que foi no ano de 1926. E é bem legal, gente, porque no ano de 1925 foi o ano que Einstein também veio para o Brasil. Então a gente tem algumas personalidades nesse campo científico vindo para cá. Reza a lenda que a Marie veio para cá na busca das águas de Minas, sabe, né, as fontes mineiras, que o pessoal fala, as águas mineiras têm poderes curativos e tal. A Marie, ela já está mostrando indícios de que está com problemas de saúde. Quando ela vem para cá, ela vem de chapéu, vem de luva, vem de vestido, vem toda coberta, porque reza que a mão dela, né, tá toda desgastada por causa da manipulação com radioatividade, tá? Então ela vem para cá em busca da cura, né, da leucemia, porque ela já está diagnosticada com leucemia. Inclusive, gente, a gente não pode afirmar que o que causou a leucemia na Marie foi a manipulação com os processos radioativos. Ela ficou durante ali a Primeira Guerra Mundial, que nem eu mostrei para vocês, manipulando aparelhos de raio-x. E a gente sabe que a exposição excessiva, né, frente a essa radiação X causa leucemia. Então, algumas pessoas até dizem, né, que acham que a Marie, né, ela vai falecer de leucemia, e essa leucemia foi causada por causa da manipulação desses aparelhos. A gente não pode afirmar, mas é uma suspeita. Coloquei esse slide que eu acho bem interessante mostrar para vocês por que eu falo da Marie, por que eu falei da Lise, por que eu falei em algum momento aqui da Irene, falei pouco, por que a gente faz essas críticas, né? Porque, infelizmente, gente, temos poucas mulheres ganhando esse Nobel, tanto na área de Química quanto na área de Física. Se vocês forem pegar todas as premiações, a gente tem a premiação do Nobel vindo de 1901 até hoje. Ela parou somente numa janela temporal que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que a gente não tem premiação do Nobel. Então, pensa o seguinte, são mais de 100 premiações. A gente tem no campo da Química 5 mulheres ganhando, né, essa premiação. E já na Física, apenas 3. Então, a gente ainda precisa mostrar, né, que essas mulheres elas podem, de fato, chegar até lá. Elas são, sim, capazes de construir o mesmo conhecimento que um homem também é capaz. Coloquei aqui também algo que eu acho bem interessante. Eu gosto muito dessa parte de estudar o que essas personalidades fizeram, como é que era a vida deles. E a gente tem, na foto da esquerda, o Bohr, né, que é o Niels Bohr, do modelo atômico de Bohr, dos postulados, né, aluno de Rutherford. A gente tem o filho dele, que também ganhou o Nobel, tá, gente? Então, assim, o pai e o filho, eles ganham o Nobel juntos, não compartilhado, nem em momentos diferentes. E a gente tem ali o filho, né, na verdade, o neto do Bohr, que também estava estudando física e acabou se tornando um grande físico. Não tão renomado quanto o avô e o pai, mas tem a sua importância. Outra coisa também que é bem legal de mostrar, o Thomson, da descoberta dos elétrons, ele ganha o Nobel e o filho dele também vai ganhar o Nobel. Aqui a gente tem uma história bem interessante, porque o pai, ele descobre que o elétron é uma partícula e ele ganha o Nobel por conta disso.
O filho, ele vai descobrir que o elétron tem comportamento ondulatório. E, gente, são teoricamente coisas opostas, né? Ah, o elétron é uma partícula. Não, o elétron tem um comportamento ondulatório. Então, assim, os dois eles vão ganhar um Nobel frente a essas duas ideias. Então, assim, é muito importante que a gente tenha pessoas ao nosso redor que sejam capazes de mostrar qual é a importância da nossa ciência. Por isso que a gente tem essa tradição familiar sendo construída ao longo desse tempo. Por isso que a gente precisa mostrar que essa ciência que a gente trabalha, ela é difícil. Mas ela não é tão difícil assim a ponto de ser impossível de ser interpretada. Gente, nesses slides finais, eu vou deixar para vocês algumas das referências bibliográficas que eu utilizei para preparar essa aula. Né? Li bastante, foram muitos artigos, muitos livros. Né? Na verdade, essa aula já é uma construção que eu tenho de uns 2 anos em termos de leitura e consegui tentar resumir, né? Tem muita coisa para falar, mas eu dei uma resumida no que seria relevante, no que é relevante para vocês. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, Raquel, gostei muito do que você falou sobre tal assunto, mas achei que não foi tão aprofundado, queria saber mais. Me procura, me manda uma mensagem, tá? Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Vocês podem me procurar, mandar mensagem, identifiquem-se, por favor, tá? Que aí fala lá, Raquel, eu sou aluna, né? Sou aluna da Escola Olímpica, né? Vi sua aula, gostei, quero saber mais. Pode me contactar, identifique-se, que eu vou mostrar para vocês algumas outras referências. A gente pode bater um papo bem legal sobre essa parte da história da ciência que eu gosto muito e como foi a evolução de algumas coisas que eu acabei não tendo tempo para poder citar, porque senão essa aula, gente, seriam, sei lá, 4, 5, 6 horas de aula, o que é bem cansativo para a gente e para vocês. Então, gente, um beijo. Vou ficar por aqui, vai ter mais outros slides com as referências, mas em termos de vídeo eu vou finalizar por aqui. Muito obrigada pela atenção e um beijo para todos.